Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, gosto muito dos seus vídeos e exponho uma situação simples, mas que me deixou com remorsos. Conheci há 2 meses um rapaz da minha idade, meu professor de yoga, e só vi ele meia dúzia de vezes. Pensava que poderíamos conhecer-nos com o tempo. Temos muito em comum. Investiguei o perfil dele na internet. Meu bem. Aqui já tem ilusão detectada. Ilusão, projeção. Você já criou uma imagem na sua cabeça, tá? Com o seu professor. Só o vi meia dúzia de vezes. Pensava que poderíamos conhecer-nos com o tempo. Olha isso. Eu já estou projetando. A gente acha que a gente pode se conhecer. Temos muito em comum. Investiguei o perfil dele na internet. A gente pode se conhecer, eu acho que a gente vai dar super certo. Mulher do céu, você tá carente, bem. Deve estar carente, porque quando a gente tá carente, uma vírgula vira um poema. Quando a gente tá carente, meu bem, a bijuteria vira joia rara. E aí a gente já projeta um monte de coisa. Vocês têm noção que, né, o estado de carência ele faz projeções, a gente brinca de Deus, a gente cria a partir do nada. E quando a gente não está carente, a gente vai estruturando a história a partir das coisas que a gente tem. Então o que eu tenho? Eu tenho uma conversa que a gente está conversando e na conversa eu percebo coisas em comum que a gente tem, eu percebo, nossa, que legal, tal. Na conversa, eu percebo se ele está dando, umas indiretinhas em mim, ou ainda que ele não esteja dando indiretinha nenhuma, tem aquela questão do olhar, tem a questão de como a gente se olha, aquela energia que a gente sente ali quando a gente está junto com a pessoa. Sabe quando você sente aquele negócio a gente sente que tem algo que está acontecendo aqui. Então, você está vendo que eu tenho a realidade e a carência, ela por vezes me tira da realidade. Eu desconsidero a realidade. Ou, não é que eu desconsidero, eu tenho um pinguinho, sabe a música do Toquinho? Se um pinguinho de tinta num pedacinho, não? Me esqueci a letra agora, né? De um pinguinho de tinta, que aí eu já imagino um monte de coisa, imagino uma linda gaivota a voar no céu. Então, quer dizer, a partir de um pinguinho, eu até tenho um pingo de tinta. E aí eu já imagino um monte de coisa, já crio um monte de situação. Então, o que eu tenho? Eu tenho meu professor de yoga, tá aqui. Me encontrei com ele meia dúzia de vezes e a partir disso, tá vendo? Eu crio a gaivota a voar no céu, vai voando, contornando a imensa nuvem. Chegamos a conversar um pouco. Notei que ele foi sempre muito reservado e até um pouco arrogante, distante com todas as pessoas. Mas teve 2 vezes em que ele não falou comigo e nem me olhou. Nessas 2 vezes estava presente uma amiga comum. Ao sentir a indiferença dele comigo e vendo o enorme interesse dela nele, nunca mais fui às aulas dele e nem sequer abri uma posterior mensagem que ele me enviou. Ou seja, já ficou toda mordida a partir de coisas da sua cabeça. O que eu falo pra vocês, olha, às vezes tem gente que vai ter ódio da gente sem a gente nem saber o que a gente fez. Quer dizer, e a gente nem fez, tá vendo? Tem gente que vai ter ódio da gente porque a pessoa criou a história. A pessoa criou a história. Olha, isso fez eu me lembrar, eu acho que umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, numa das lives, eu lembro que não sei se foi um áudio que chegou e aí eu comecei a fazer graça do tipo, né, porque a pessoa queria, eu nem lembro o que era o áudio, eu só sei que, sabe quando eu pego essa estátua aqui, porque eu quero adivinhar,
né? Porque a pessoa pergunta, será que eu tenho chance com a pessoa ou não, André? E aí eu peguei a estátua, aí eu falei que acho que a pessoa ia ter que consultar o prefeito da cidade. Não me lembro, foi uma coisa mais ou menos assim. E aí eu brinquei, eu peguei o celular aqui e falei, eu vou ligar o presidente Lula. Já que eu falei do prefeito, né? Eu já fui logo pro presidente da República. E aí fiquei zoando, tipo, Lulis, por favor, ajuda eu. Normal, tanto que 99,9% das pessoas que estavam acompanhando, todo mundo deu risada, todo mundo entendeu. Aí a live fica gravada, certo? Aí depois você pode entrar lá e assistir a live posteriormente, porque ela ficou gravada. E aí você vai conseguir comentar como se fosse um vídeo, como esse vídeo que está aqui agora. Você pode comentar esse vídeo, não pode? A live também você começa a comentar lá embaixo. E aí, gente, no outro dia, a live é um dos poucos vídeos que eu olho os comentários. Aí no outro dia eu entrei para ver os comentários, tinha uma mulher. Gente do céu. Falei, da onde essa mulher tirou essas coisas? Ela começou a falar assim, por que você tá zoando o presidente Bolsonaro? Porque você nem conhece a história? Eu falei, gente, em que momento eu zoei o ex-presidente Bolsonaro? Eu tava falando do Lula, Lulis, presidente... Em que momento eu tô zoando o Bolsonaro? Meu Deus, esse povo tá doente e imagina coisas. Então você tá vendo que tem gente que vai ter ódio de você, de uma coisa que a própria pessoa criou. E o pior é que ela vai sair falando isso pros outros, porque aí ela vai contar a versão dela e os outros vão acreditar. Porque aquele André, ele falou contra o presidente Bolsonaro. Ela vai falando assim, não vai? E na grande maioria das vezes as pessoas não vão vir buscar a informação correta, não vão vir olhar, elas vão acreditar naquela fonte, porque aquela fonte ali é próxima delas, eu não sou. Então aquela pessoa ali é a prima delas, é a amiga delas, então ela vai acreditar naquela fonte ali, ela não vai vir consultar. Vocês estão entendendo? Então tá vendo como surge muitas vezes essas coisas? Surge aqui, ó. Eu vejo que ele chega, aí quando essa amiga tá junto, então ele não me cumprimenta. Será que ele não cumprimenta? Ou será que ele tratou do mesmo jeito que ele tratava antes, só que você tá olhando a partir dessa ótica agora? Você tá interpretando a partir de todas essas coisas que você colocou na sua cabeça. E aí um simples gesto dele, nossa, ele está desrespeitando você, porque ele quer a outra, porque ele deseja a outra. Isso já gera até uns ciúmes em você de uma coisa que eu já gero ciúmes de uma relação que nem sequer existe, mas ela existe, ainda que de maneira incipiente, na sua cabeça. E a partir daí eu gero raiva, eu gero ciúme. Não sei se fiz certo. Segui a minha intuição de que não está interessado em mim ou simplesmente quer a atenção de outra que claramente se joga para cima dele. Fiquei com remorsos. Terei sido precipitada? Bom, eu acredito que eu nem preciso responder isso depois de toda a análise que eu fiz até agora. Precipitadíssima. Você criou a história na sua cabeça, mulher. Muito obrigada pela atenção. Sei que essa história é pouco interessante. Continue sempre com os seus vídeos e um forte abraço. Não, meu bem, não tem história pouco interessante. Aliás, isso aqui é interessantíssimo, tá? Nós refletirmos sobre como as pessoas criam coisas. E se a gente não tomar cuidado, quando a gente está num período de carência, e períodos de carência acontecem, tá? Tem momentos que a gente pode ficar um pouco mais carente. Se a gente não tomar cuidado, a chance de nós criarmos situações assim é enorme. E isso pode nos prejudicar e muito. Então, a gente tem que ficar esperto. Aliás, muito espertos, viu, gente? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.